um aspecto a palavra crise, ela não é proibida de jeito nenhum, né? E hoje ela é justa porque o Abel usou. O Abel disse ontem que todo ano teve crise e todo ano teve título. Então, quem usou a palavra crise foi ele. Eu não gosto de usar a palavra crise, eu gosto de poupar a palavra crise, porque eu acho uma palavra gasta no vocabulário brasileiro, né, do futebol brasileiro. A gente ouve falar de crise 5 a 50 anos. Tem sempre um time em crise, sempre tem um time em crise. Então a gente pode procurar outras palavras, mas ontem não precisa procurar, porque o Abel usou essa palavra. Então, se ele usou a palavra, está feita. Uma parte da história do Palmeiras hoje, me parece, é a mudança de time. Porque, veja que curiosidade, né? No ano passado, o ano em que o Palmeiras menos contratou na gestão Anderson Barros, o time ganhou o Brasileiro e o Paulista. E a Supercopa. Este ano, que é o ano que o Palmeiras mais contratou na gestão Anderson Barros, o time pode terminar a temporada só com o Paulista. Ontem tinha, em relação ao ano anterior, Giai, Vitor Reis, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson. Isso. 5 jogadores que não faziam parte do elenco de um ano atrás. O Aníbal Moreno está desde janeiro, verdade. Mas você tem Giai, Vitor Reis, Felipe Anderson, que não faziam parte do elenco há um mês. Então tem uma mudança de adaptação, tem uma adaptação de jogadores que estão chegando nesse modelo do Abel. Claro que não é só isso. Ainda tinha o Caio Paulista, né? Que também chega. O Caio Paulista chegou também junto com o Aníbal Moreno, né? No início da temporada. 6. Então são 6 jogadores. É bastante. E ontem, assim, Marinho, antes de. Desculpa te cortar, mas pegando assim um pouco nessa toada aí que o PVC está falando de que o Abel admitiu a crise, mas o Abel bateu muito durante toda a entrevista coletiva e quase que todas as respostas tinham o seguinte componente: o Palmeiras está muito desgastado em relação ao adversário. O adversário não tem jogador no departamento médico. O Palmeiras tem 4 jogadores que fazem muita falta. Citou lá os desfalques. O Murilo, que não pôde porque nasceu filho, o Maurício, que já jogou a Copa do Brasil, e os lesionados, né? Que é o caso Piquerez, só volta ano que vem, e o Estevão, que para mim foi o grande desfalque do Palmeiras ontem. Então, assim, a comparação, ela é justa. Eu acho que o Abel, ele tem razão na comparação, dizer que o Flamengo está completíssimo, não tem jogador importante no DM, e o Palmeiras tem 4 desfalques importantíssimos. Mas, tecnicamente, dentro de campo, por mais que o Flamengo tenha tropeçado em casa no Brasileiro, tenha praticamente suado para ganhar do Vitória em Salvador, com um gol no último minuto, um passe do Gabigol para o Carlinhos, tecnicamente, se a gente for pegar o Vitória como um único exemplo, o Palmeiras perdeu em casa para o Vitória. É um time da zona do rebaixamento até ontem. Então, assim, de fato, tem os desfalques, mas tecnicamente, taticamente, dentro de campo, o Palmeiras está pior ou não vive uma fase boa como vive a do Flamengo. Acho que aí tem uma diferença que ontem não foi citado. Eu queria aproveitar esse gancho, Abel Ferreira e Palmeiras, para chamar a manifestação, a participação do Abel Ferreira na entrevista coletiva, reconhecendo a derrota, reconhecendo a jornada ruim do Palmeiras contra o Flamengo. Pode rodar o Abel. Olha, primeiro dizer que o Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual e recuperar os nossos jogadores, sobretudo os que estão lesionados, para termos mais opções. Se vocês virem uma equipa e outra, conseguem entender que nós não estamos na nossa máxima força, e é verdade. No que tu disseste aí, nós não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Tá aí, o Abel Ferreira falando sobre a derrota do Palmeiras para o Flamengo ontem 2-0. Eu queria chamar o tema bastidores para agora o nosso papo, porque como é que foram as reações que sucederam esse resultado? Daqui a pouquinho a gente vai ver o Tite, vai falar especificamente do Flamengo,
Mas vamos começar por você, PVC. A Leila Pereira conversando com o Gabigol, conversou com o Landim. Que detalhes que você tem desses bastidores que estão presentes em Flamengo e Palmeiras? Deixa eu não falar primeiro disso, Marinho, porque o Hernan estava do lado deles ali. Ele viu muito de perto. O Hernan é o cara do ladinho do banco de reservas, hein, Hernan? Não, ontem, assim, logo na chegada do Palmeiras ao Maracanã, eu entrevistei a Leila estava, né, como sempre, muito solícita, e aí eu brinquei com ela, obviamente não é um tipo de pergunta que se faz, porque a gente tem dado informação aqui, seria maluquice da minha cabeça ficar insistindo numa pergunta de Gabigol, sabendo que de fato não há um acerto. Mas ontem, de maneira leve, uma maneira meio descontraída, eu introduzi o assunto ali, e a gente vai ver essa imagem aí, que é a imagem do beijinho no rosto aí do Gabigol na Leila. E eu perguntava antes mal tinha chegado o Palmeiras, eu perguntei, vai dar um aperto de mão no Gabigol e tal, e ela deu um sorrisinho, ali entregando que evidentemente existe um interesse do Palmeiras no Gabigol, e ela falou, vou cumprimentar o Gabigol como vou cumprimentar todos os jogadores do Flamengo, todas as pessoas do staff do Flamengo. Então, assim, ela estava muito leve, muito tranquila, antes da partida, evidentemente, teve esse contato do Gabigol com ela. Depois, quando o Flamengo chegou e aí os times já estavam aquecendo, Landim foi para o gramado do Maracanã, muito para dar entrevistas e falar da questão do novo estádio, e eles tiveram ali um encontro, um papo de cerca de 10 minutos ali conversando. Obviamente, ali eles não conversaram nenhum assunto relacionado ou a Gabigol, ou algum assunto relacionado à política, algo mais importante, porque ali, enfim, ali é pré-jogo e tem muita gente perto, não é uma sala de reuniões fechada para tratar de assuntos importantes. Conversaram ali sobre coisas, amenidades, coisas do jogo, o que o estádio está lotado, semana que vem o Allianz vai estar lotado também, aquela coisa muito informal, mas também muito protocolar, no sentido assim de tipo dois presidentes que se encontram e conversam de assuntos que não são importantes, tomando algum tipo de decisão ali. Então foi um encontro bem tranquilo, bem sereno. A Leila, antes do jogo, me dizia que existe a rivalidade sim com o Flamengo, mas tem uma ótima relação com os dirigentes, uma ótima relação com a instituição Flamengo, deixando bem claro que uma coisa não tem nada a ver com o que acontece dentro de campo, com a rivalidade, com a briga por títulos e por liderança de Campeonato Brasileiro. Foi bem nesse tom, foi bem um tom ameno, bem um tom tranquilo, esse encontro dos dirigentes e principalmente o encontro do Gabigol com a Leila. E eu tenho uma imagem aqui que a gente vai exibir daqui a pouco do Gabigol também com o Dudu e com o Abel Ferreira. Daqui a pouquinho as reações do banco de reservas, o Gabigol indo até o banco do Palmeiras, tudo isso com o André Hernan ali na beira do gramado. PVC, a relação Landim e Leila é boa, né? Se sabe que eles têm uma relação assim cordial, fora de negociações e tal. Eles têm uma relação muito cordial. Nas reuniões da Libra, houve momentos de faísca por interesses. Por exemplo, a Leila nunca quis vender 20% para o fundo Mubadala, que acabou saindo de questão. A Libra muitas vezes fala, a Liga Forte União vendeu 20% dos seus direitos para dois fundos de investimento. Aliás, a Liga Forte União deve baixar isso para 10% ou 12%, mas vendeu para 20% para dois fundos de investimento. Era o que a Libra ia fazer no começo. Depois deu errado muito porque a Leila era contra vender. Então, teve muita faísca em reuniões sobre quantidade de dinheiro que cada clube ia receber, e a Leila sempre bateu muito forte nisso. Ontem, um assunto que poderia ser tratado, mas evidentemente pelo tom da conversa, como você está vendo, não foi ali no gramado do Maracanã, né? E que na semana passada avançou a negociação da Liga Forte com o SBT, mas nesta semana esfriou e consta que subiu a proposta da Record. E tem gente dentro da Liga Forte dizendo que tem tido conversas, aproximações de Landim e de Leila sobre esse assunto para entender quanto dinheiro vai ter para cada um em cada um dos grupos. Mas isso não é assunto para se tratar no gramado do Maracanã com as câmeras em cima dos dois. O que pode ter acontecido ali imagina nós três chegando no dia que o
o André Hernan comprou um carro do ano. Então, você vai falar, fechou o terreno? Como é que foi esse negócio do leilão? Isso pode ter tido, né? Porque o assunto do dia ontem no Rio de Janeiro era a compra do terreno do Flamengo no gasômetro por 188 milhões de reais. Então ali, provavelmente, isso circulou, porque é o assunto do dia. Ô, Aninho, quanto você pagou nessa boina? 80 mil reais? 80 mil reais não foi. Eu fiz em 60 vezes, né, PVC? Dividi ali, sabe como é que é? Vou pagar por um tempo. E assim a gente vai. Certamente teve esse papo, né? Como é que foi ali a compra do terreno? PVC, detalha essa possibilidade de aproximação, por favor, de Flamengo e Palmeiras em relação à Liga Forte União. É um movimento que pode avançar? Qual é a temperatura que a gente tem disso? Não tem aproximação com Liga Forte União. Tem o interesse interesse sobre o entendimento de quanto dinheiro vai ter. Porque a Libra assinou um contrato de 1 bi 300 que caiu para 1 bi e 40 a partir do momento em que o Corinthians saiu e mudou de lado. E as informações que vêm, ninguém confirma na Liga Forte União, mas as informações são de que se pode aproximar o contrato total de televisão com Globo ou sem Globo, pode se aproximar de 1 bi 800. Não dá para ter certeza disso agora. Então tem gente olhando para entender se pode haver aproximação. Os fundos de investimento que compraram 20% dos contratos, dos direitos de imagem e televisão dos clubes da Liga Forte União, esses fundos de investimento estão discutindo baixar o valor de 20% para 12%, ou até 10%. Por quê? Porque seria uma maneira de, no meio do caminho, encontrar um entendimento entre as duas ligas para formar uma liga só. Mas acho que esse é um assunto para os próximos anos. Mas tem gente dizendo que tem havido telefonemas, conversas para entender. Como é que vocês estão aí? Vocês vão conseguir fazer esse dinheiro todo? Não vão conseguir? O SBT saiu da história? Então, como é que isso significa o quê? Que eles estão blefando, que tem uma outra proposta? Isso tudo bem, a gente pode discutir amanhã no Finanças e também aqui no De Primeira. Perfeito. Olha aqui, PVC, recebemos um superchat, muito obrigado para o Bruno Magalhães, que fala o seguinte, individualidade é desculpa. Individualidade tem salvado o Palmeiras, o Hendrick no Brasileirão de 23 e o Estevão nesse ano. O Flamengo coletivo é muito mais do que o Palmeiras. Abel sem soluções o ano todo. Péssimo trabalho, cavalo cansado. É para todo grau de irritação o Palmeiras, PVC? Eu não acho que é para isso tudo. Eu acho que tem um ponto de... Tem um incômodo palmeirense, sim, que é um incômodo de torcida também, que é o fato de você não ganhar no Maracanã. E de não ganhar do Flamengo, né? O Flamengo faz do Palmeiras freguês, exceto nas finais. Porque o Palmeiras, nos últimos 7 anos, ganhou do Flamengo apenas as finais da Libertadores e da Supercopa. Esse é um jogo importante agora, é uma decisão, é oitavas de final de Copa do Brasil, não é uma final. O Palmeiras completou 14 jogos sem vencer no Maracanã, adversários cariocas. De 2017 para cá, ganhou um jogo no Maracanã, que foi a final da Libertadores contra o Santos. Contra adversários cariocas, são 14 jogos. É o maior jejum da história do Palmeiras contra adversários cariocas no Maracanã em número de jogos. Porque entre 1980 e 88, o Palmeiras passou 12 jogos sem ganhar. De Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense no Maracanã. 12 jogos. 7 derrotas e 5 empates. Agora são 14 jogos. Então, em número de jogos é o recorde negativo. Em número de anos, ainda não é. Porque são 7 anos sem ganhar no Maracanã de adversários cariocas. E de 80 a 88, como se percebe, foram 8 anos. Tem esse incômodo. Por outro lado, o Palmeiras não ganha do Flamengo e não ganha do Flamengo no Allianz Parque desde 2017. Desde 2017, o Palmeiras só ganhou do Flamengo em Brasília e em Montevidéu. O Palmeiras não ganha do Flamengo, mas isso contrasta com o maior período de vitórias do Palmeiras, de títulos. Então, se você pensar, sabe aquela frase do Eurico Miranda? O jogo que vale um campeonato?
não vale o campeonato. Entre ganhar o clássico e ganhar o campeonato, é melhor ganhar o campeonato. Claro. Só que cria um incômodo, né? É como se você, no Rio Grande do Sul, o Internacional ganha todo o Grenal e perde todo o campeonato. Aliás, havia isso, né? Nos anos 60, o Inter sempre ganhava o Grenal no final do campeonato. E o Grêmio sempre ganhava o campeonato no interior. O heptacampeonato do Grêmio foi assim. Então o Grêmio perdia o Grenal e ganhava o campeonato. Muito melhor ganhar o campeonato. Chegou uma hora que o Inter resolveu ganhar o campeonato. Foi a época dos mandarins, né? Tem no livro História dos Grenais, a história dos mandarins, que chegaram e mudaram aquela concepção física da equipe do Internacional. Tem coisa para mudar no Palmeiras para conseguir ganhar do Flamengo. Mas tem coisa que tem que voltar a existir como existiu nos últimos anos para ganhar os campeonatos.